outra coisa que tem que falar tudo hoje. Né? Porque é a última aula, né, Luiz? Tem. E que outro? Que é a última aula, então. Hoje é a última aula. Mas tem a revisão ainda, né? A revisão, eu estou pensando. E não dá nada. A revisão, eu preciso trazer um Platão. Não, mas a revisão, eu estou pensando em fazer exercício. O que vocês acham? Eu vou separar uns 20, 30 exercícios do Enem. Manda. É 20, tá? Tá. Aí eu vou fazer isso. Só para saber que vem só na parte lembra? Aí para aula deles deu, a visão do todo, eles têm que chegar no meio. Tá. Vou fazer isso de umas 20 questões do Enem. Quero de períodos diferentes. Para que eu vou corrigir aula no começo. Daí que acertar tudo ganha um vale círculos. Não, vale certinho. Beleza. Tá bom? Eu não falo nada. Bem, Só lembrando que hoje é a última aula, semana que vem eles vão com o extensivo, a dicção. Aí na outra semana não tem nada de datas. E aí a gente volta só para o horário do extensivo. Mais 2 semanas que a revisão é bem. Já pode ter hoje. Tá? Então o horário esse horário é o último. Tá. Tá bom. Entendi. não dá nem para ir para o jantar. Muito bem, vamos aqui. Grécia. Então, na Grécia Antiga, nós podemos, o que eu posso dizer? Que a Grécia, ela é formada. Tu não quer acabar. Tu não quer acabar primeiro o que estava dando, não. Vocês que sabem. Pode ser Porque senão fica meio assim. ele vai dar o significado da nossa discussão. Tem certinho onde ele parou, porque eu lembro que ele terminou às 5 horas. Ele chegou. Não, mentira, não sei. Essa revisão. Colaboração. É para copiar isso também. Claro. É copiar. Já fica divididinho. Para mim, o melhor professor que tem que botar data. Pode escrever, Luiz, obrigado. Só tu não coloca a data, tá bom, tá bem. Olha só isso. Então, olha aí, nós paramos mais em aí nós vamos ter, eu quero que vocês não esqueçam que em 1978, foi um ano bombástico, um ano turbulento. Nós tivemos muito estoque com bandas sensacionais como Anitta, estamos em chorar um pouco mesmo. Não, as caras odeiam Jota Quest. Eu gosto Que é brincadeira. só Jota Quest também não rola. Uma vez eu fui no Planeta Atlântico, assisti o show do Rapa, na frente. Chegou o filho da puta, aquele comunicador da Atlântica. Agora, com vocês, um show surpresa. Jota Quest. Eu olho para trás, assim, um mar de gente. Eu já não tinha nem como sair dali. Eu assisti todo o show aqui, ó. E não tinha. É do Planeta dos Macacos. E foi o Rafa. Não teve. Mas eu tive que abraçar. Bom, voltando aqui. Então, em 68, eu tenho esses shows sensacionais, de Purple, de Redor, todos lá, com muito estoque, contra a guerra do Vietnã. Eu tenho também a Marcha de Selma, direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Eu tenho a Revolução Sexual, tá? Com a invenção da pílula anticoncepcional, as mulheres queimando sutiã na fogueira, que ano 68. E também na França, nós tivemos uma hiper mega sensacional greve. Paralisou a França. E isso aqui teve reflexos no Brasil. No Brasil, a gente vai ter várias e várias marchas contra a ditadura militar. As principais e mais famosas são as famosas marchas do 100 mil. Tá?
Isso aconteceu nas grandes capitais, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, e também na famosa Salvador, a grande Salvador. Recife também. Tá? Quando todos achavam, por pressão internacional e interna, que a ditadura militar ia recuar e o poder seria entregue aos civis, Costa e Silva, Arthur Costa e Silva, baixa o mais famigerado ato nacional, o ato nacional número 5. Aí nós temos fechamento do Congresso. Nós temos, importante, exatamente, a abolição do habeas corpus. Eles podiam, inclusive, demitir funcionários públicos. Vários, não um, não dois, mas diversos, dezenas, principalmente professores universitários, todos acabaram sendo demitidos. Hipertrofia, poderes totais ao presidente da República. Só que assim que esse cara baixa, tá, o AI-5, ele tem uma trombose cerebral e é afastado da presidência. Uma junta militar assume e aí nós vamos ter o pior dos piores. Os piores. Médici vai de 79 a 74. Aqui, atenção, nós temos os famosos anos de... Quem é que escolhia? Tipo assim, eles só entravam, agora sou eu que assumi. Não, era uma junta militar. Tá. Por exemplo, a primeira, quando eles deram um golpe, em 74, durante 15 dias ficou uma junta militar no governo do Brasil, que eles baixam a INE, o AINE suspende a Constituição e dá poderes totais a essa junta para escolher o próximo presidente. Aí escolhido o Castelo Branco. O Castelo Branco baixou a 2, a 3 e 4. Aí o que é? Não vai, não. É que vai. O Arlindo 2 teve bipartidarismo. Você lembra? Eu já selecionei uma questão para você. A Arena Arena e MDB. é o mesmo que tem hoje. MDB, Não, é a mesma, só que tira o B. MDB. Depois virou MDB, depois voltou a ser MDB de novo. Tá? Então, nesse ano de 79, 74, anos de estudo. Tá? Não, você está falando aí, desculpe, já falou. Então, a R2 me lembra que a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, Partido dos Militares, e o MDB, para fazer uma oposição, para dar uma aparência democrática ao regime nada democrático. Nada democrático. O que vai ocorrer é que o AI-3 ele colocava eleições indiretas para o executivo. Presidentes não tinha mais, mas governadores e prefeitos eram indicados pelos militares. Sabe? Só tinha eleições para o legislativo, deputado estadual, federal e senador. Só que imagina, só tem eleição para o legislativo, mas só tem 2 partidos, o MDB e a Arena. Cadê a água? O AI-4 ele dava poderes totais ao presidente e, além de dar poderes a ele para promulgar uma nova Constituição sem prévia aprovação do Congresso Nacional. E, para surpresa geral da nação, ou não, a Constituição já estava pronta. Só que essa coincidência que teve. Lembre que essa Constituição, o que ela cria? Dá direitos trabalhistas para quem? Os trabalhadores rurais. Exatamente. Porque lembre, a lei da 34. Exato. Isso qual foi? Qual foi a Constituição? O quê? Que dá direitos trabalhistas. Não gostei do... As vagas? Do Vargas. 45. 34. Tá mentira. Tá? Não tem esse... Várias. 37 é pior. 37 é a Constituição Polaca, que era baseada na Constituição Polonesa, que é baseada também na Carta de Olavoro, tá? Que aí nós vamos ter em 43 a CLT, que esse ano faz 80 anos, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Na Consolidação das Leis Trabalhistas, já estou bem, mas não estou. A Consolidação das Leis Trabalhistas, a gente vai ter também a questão, isso é importante, a questão do controle dos sindicatos. Muitos achavam que o Vargas era contra os sindicatos, mas ao contrário, era a favor, porque ele controlava os sindicatos. Todos os presidentes, todos os sindicatos, de todas as categorias, professores, metalúrgicos, bancários, todos eram indicados pelo presidente. Vocês entenderam? Por isso que daí que vem a expressão pelego. Já ouviram falar? Cara, não sei o que é pneu, né?
Pelego é o puxa-saco do patrão. O pelego é o que está sempre do lado do patrão, aquele cara que espiona pelo patrão, e esses líderes sindicais na época vargueses faziam. Tá? Aqui, obviamente, não tinha sindicato. Os sindicatos foram todos abolidos, foi assim, não tem porra nenhuma. Tá? As outras trabalhistas todas focadas. Então, o que nós vamos ter? Com a Constituição de 77, ela dava ainda mais poderes para o presidente. Nesse ano de 77, o Castelo Branco sofre um acidente de avião, morre, substituído pelo Costa Silva. Quando o Costa Silva entra, é o ano de 78 sendo turbulento, que eu falei para vocês, protesto, papapá. E aí, cara, quando todos achavam que ia recuar, pum, eles baixou aí sim. Baixou aí sim. Assim que ele baixou aí sim, trombose cerebral, substituído pelo Médici. O Médici foi o mais foda. Em termos de violência, foi muito foda. A gente aqui é usando de chumbo, eu vou ter torturas, tá? Torturas, sequestros, assassinatos. Mas daí eu vou ter também uma radicalização da direita, mais 5, radicalização, vou botar até aqui. Em que ano isso daí? Isso tudo depois de 68, foi que eu sei, 74, durante esse período, tá? Radicalização da esquerda. E a esquerda faz o quê? Parte para a luta armada. Eu vou ter 3 principais grupos. Tá? Esses caras atuaram muito. Tá? Eu tenho a Vara Palmares. Eu tenho MR8. E eu tenho Guerrilha da Araguaia. Guerrilha da Araguaia está aqui. Tá? Então, são esses 3 caras, esses 3 tinha vários, tá? Esses 3 são os principais. Eles faziam o quê? Eles entravam em agências bancárias, assaltavam bancos, roubavam dinheiro para financiar suas campanhas contra a ditadura militar. Invadiram sedes secretas, os caras roubavam documentos secretos da ditadura e comprovavam dinheiro público, comprovava assassinatos, torturas, invadiam rádios, obrigavam os radialistas a ler o documento ao vivo do rádio, a ler o documento ao vivo do rádio. Tudo isso os caras faziam. Mas, durante os anos de chumbo, todos eles foram mortos. Marighella, Lamarca, tá, todos eles foram, todos os casos desse período aqui. Nesse período, uma coisa que é muito importante que estamos abordando esse ano é o famoso milagre econômico. Isso eu queria falar para vocês. Milagre econômico, eu vou ter um crescimento de 11,8% ao ano. Gente, isso aqui É o dobro dos Estados Unidos. Exato, ainda bem que eu esqueci. Bom, tá quase o dobro dos americanos, foi uma coisa absurda. E aqui eu tenho o período das obras faraônicas, construção da ponte Rio Niterói, eu tenho a usina hidrelétrica de Itaipu, eu tenho mais de 35 mil quilômetros de rodovias. Quantos mil quilômetros de rodovia nós temos hoje no país? Muito bem, 75 mil quilômetros. Isso é importante. De rodovia. Por quê? Porque se tu tem 75 mil quilômetros de rodovia, eu quero dizer que 28 mil deles são construídos com cheque e mais de 35 mil durante o governo militar. Tá? Então, foi um investimento pesado. Só que todo milagre econômico ele era baseado no quê? Numa conjuntura internacional favorável. Só que aí, em 73, eu tenho o final do milagre econômico. Tá? Só que antes, eu tenho 1970, o Brasil bicampeão. Campeão. Tá? Aí tu tem o fascismo em 1900. Brasil abriu o deixo. Tá? Ninguém segura esse país. Então tinha um crescimento de 11,8% ao ano
E bem quando está crescendo economicamente, o Brasil barato uma seleção genial, Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, e é tricampeão mundial de futebol. Então, se tinha realmente um sentimento, por isso que o Brasil era o país do futuro. Né? Brasil, ninguém segura esse país, Brasil ama ou deixa. Né? E aqui, além das torturas, sequestros, assassinatos, eu vou ter também uma coisa muito importante, que é o exílio. Tá? A gente vai ter o exílio de intelectuais, escritores, artistas, cantores. Tá? Os mais famosos aí, eu tenho Chico Buarque, eu tenho Caetano, Gil, Paulo Seixas, Paulo Coelho. Esses caras todos, esses caras todos tiveram que sair do país, tá? Com ameaça de prisão. Então, quando a gente fala dos caras famosos, eram os caras que tinham uma situação econômica confortável. Tá? Não vou dizer que os caras eram milionários, mas é uma situação boa. Né? Agora, boa parte dos brasileiros que são exilados, eles não tinham uma situação confortável boa. Eram estudantes, professores, escritores. E esses caras passaram trabalho. Tá? Esses caras vão para o exterior e passam muito trabalho. Tá? Cara, eles tinham que trabalhar, eles passaram, viveram na rua durante algum tempo. E a situação não foi nada favorável dos caras. Só que em 73, eu tenho isso aqui. Eu tenho guerra do Yom Kippur. Tá? Yom Kippur é o dia do perdão dos hebreus, dos judeus. Em 73, a Liga Árabe, que era liderada pela Arábia Saudita, Turquia, Síria e Egito, ataca o Estado de Israel. O Estado de Israel, como você sabe, mais uma vez, destrói, porque o dia do Yom Kippur era um feriado muito importante para os judeus. E boa parte do exército israelense, ele estava de folga esse dia. Tá? E o Liga Árabe parece ataca os caras. O que vai acontecer? Rapidamente, o Estado de Israel faz um contra-ataque, detona, destrói a Liga Árabe. A Liga Árabe, sem apoio da OTAN, sem apoio dos Estados Unidos, ela tinha um único trunfo na sua mão, que era o quê? O que eles produzem para cacete? Petróleo. 80% do petróleo sai de lá. Eles vão lá e triplicam o preço do barril de petróleo. De 40 para 120 dólares. E o que os caras construíram aqui? Eles construíram o pré-sal, a Petrobras. Não. Não é ditadura militar. Não. Eu falei. Como? Rodovia. Tudo era baseado em caminhão. Estudei 3 vezes o preço do petróleo, sobe a gasolina, sobe o diesel. Então, sobe tudo. Entendeu? Greve por causa disso. E aí, o que vai? Não podia. Não podia. Daí eles passam para Essa vez eles ficaram bem de novo. Isso é uma opinião. Não deixa deixar. Isso aí, mas Tu viu que eu te marquei? Hã? Tu viu que eu te marquei no grupo esses dias? Estava vendo isso. Nós estamos sobre aquilo deles. Então, o milagre econômico acaba aqui, com a guerra do Yom Kippur. E aí, a principal, digamos assim, o principal argumento que os militares tinham para se manter no poder, que era a ascensão econômica, ela acaba. Mas eu quero que vocês não esqueçam o seguinte: o milagre econômico, ele gerou muita grana, mas foi para uma pequena parcela da sociedade. O próprio Delfim Neto, que era o ministro da Economia do período, ele disse o seguinte: olha, nós primeiros estamos fazendo o Brasil crescer. Não. Nós primeiro estamos fazendo o bolo crescer para depois dividir. Só que nunca foi dividido. Tá? Os caras geraram muita grana. Lembre, os ricos ficaram 27 vezes mais ricos e os pobres 46 vezes mais pobres. Tá? Foi o período em que ricos e pobres, essa distância de abismo entre ricos e pobres do Brasil, mais cresceu. Tá? Foi durante o período militar, os 20 anos, de 74 a 85. E aí, em 74, Médici sai da presidência. Nós temos, então, o Geisel. O que eu tenho de Geisel? O Geisel vai de 74 a 79. Aqui eu tenho, em 25, revogação. Reabertura do Congresso.
tenho abertura. Lenta e gradual, que era comissionado. Eleições para o legislativo. Eu tenho, atenção, assassinato. No Herzog. Agora eu já explico, 75. Manuel. E é o filho. Setenta e seis. Lei Falcão. E eu tenho, obviamente, senadores biônicos. Isso eram droids, eles são construídos, tá? Para senadores biônicos era o seguinte, ó. 1/3 dos senadores não era eleito, era indicado pelos militares. Por quê? Porque com 1/3 indicado, eles sempre têm a maioria no Congresso. Vocês entenderam? Então, essa abertura não foi muito uma abertura. Então, tem a revogação do AI-5, reabertura do Congresso, como os próprios militares, olha, nós estamos fazendo uma abertura lenta e gradual para entregar o poder aos civis. Eu vou ter eleições no legislativo, só que nessas eleições, o que aconteceu? A maioria dos caras que venceram foram do MDB. Quando a maioria do MDB vence, o que eles dizem? Não, peraí. Essa eleição aqui não valeu, vamos fazer outra. Eles perderam isso, vocês entenderam? Aí isso não valeu. Na outra eleição, eles lançam a Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? A Lei Falcão ficava a foto do candidato, mas o candidato não podia falar nada. Vocês entenderam? Ele não podia dizer as suas plataformas o que ele queria fazer pelo Brasil, só aparecia ali e apareceu. Não perdeu. Eu gosto de cala tua boca. Não podia falar nada. Mas o que vai, quando começa a cair a casa deles, é desses dois rapazes aqui. O Herzog, que era um jornalista e era responsável pela parte jornalística da TV Cultura, em 75, os militares invadem a TV Cultura atrás do cara. E se cadê o Herzog? Os colegas que apavoram, o Herzog passou mesmo que não vai trabalhar. Nem sabe só o Herzog. Os militares saem, o Herzog entra de volta. Os caras estavam atrás de ti, coisa e tal. Eles estão fazendo nada de errado. Pega o seu advogado. Ele era? Ele era um jornalista responsável pela TV Cultura. Ele pega o seu advogado, eles não vão acreditar, e vai até a delegacia. Quando ele chega lá, ele é preso. Só que o problema que aconteceu ali foi o seguinte: por exemplo, eles chegavam agora no Diário Popular, os militares diziam assim: olha, amanhã vai desaparecer um professor de história lá do portal. Mas eu não quero que vocês noticiem. Não pode sair nada no jornal. Lembra que eu disse para vocês que os jornais, eles começaram, quando eram censurados, o que eles colocavam no lugar? A propaganda para mostrar boa imagem do governo, não? Não. Eles colocavam receitas de bolo. Entendeu? E não tinha, eles, por exemplo, assim, ó, a capa da Zero Hora. Não, tô sério. Então, tu comprava Zero Hora, na capa estava assim, ó, bolo de laranja. Meu Deus, que viagem. Comprava o Estado de São Paulo, bolo de cenoura. Então, assim, porra, é essa? Né? Na capa. Aí as pessoas, o que eles faziam? Para as pessoas se ligarem que eles tinham sido censurados. Porque eles não podiam colocar o fogo censurado. Era proibido. Então, eles colocavam para ver se as pessoas se ligavam. Pô, por que o cara vai botar receita de bolo de laranja na capa do jornal? Aí, pô, alguma coisa eles iam colocar aqui que os militares não queriam. Aí, tu olhava 3 páginas, brigadeiro. Olhava mais 2, olho de fubá. Era tudo assim. Depois que acaba os anos de chumbo, eles começaram a colocar capas pretas. Ficava toda a parte do jornal tudo preto. Que aí sim, uma coisa aconteceu. Tem 3 páginas tudo preto aqui, porque eles tinham sido censurados. Né? Então, eles usavam essas táticas e coisa e tal. Outros caras que foram muito censurados, muito presos, quero que você dá nota, porque ele gosta disso, foi o Teatro Arena.
tá? E o teatro Roda Viva. A Roda Viva. Roda Viva era uma peça do Chico Buarque. Chico Buarque aqui já tinha saído do Brasil, entende? Tá? Então eram dois ali que iam para cima da área estadunidense. Nos anos foram todos fechados. No governo Geisel começa a ter reabertura novamente. Tá? E aí o que vai acontecer com esse cara aqui, o Herzog? Esse cara, que como eu disse para vocês, quando tu era preso, não era bem preso, tu era sequestrado. Vocês entenderam? E a tua família, o cara foi preso, o Rodrigo não foi preso. Aí a minha família, meus amigos, eles iam todas as delegacias de Pelotas para saber onde eu estava. E muitas vezes me diziam, não, ele não está aqui. Não, aqui ele não está preso, aqui a gente não viu nada. O que vai acontecer? Só que o Herzog, todo mundo sabia onde ele estava. Ele disse, e foi o advogado dele. Então, ele está lá na quinta DP. Quando ele é levado para dentro dos porões, começa a sessão de tortura. Primeiro é espancado, depois começa a dar choque nele. Só que os caras não sabiam que ele tinha um problema no coração. Ele toma tanto choque que o coração dele praticamente explode. Ele morre. E aí os militares se apavoraram. O cara morreu aqui, todo mundo sabe que o cara está aqui, todo mundo vai saber que foi a gente que matou. O que eles fazem? Eles enrolam uma corda, um som no pescoço do Herzog, amarram na grade da janela e tiram uma foto. Não, o cara se matou. Só que como é que te mata com os dois pés no chão? Meu Deus. A foto é bizarra. Ah, tá ali, ó. A foto é bizarra. Ele está com os dois pés, ele está assim, cara. Ele está assim, com o negócio aqui, tirar a foto, o cara se matou. Isso aqui foi capa da Veja, entendeu? Foi um escândalo. E aí começa a escancarar. No ano seguinte, mesma coisa com o operário Manuel Fiel Filho, líder sindical. É preso, todo mundo sabia que ele estava em tal delegacia. E esse cara que foi espancado, esse cara sofreu pra caramba de morrer. E aí começa a aparecer, relatos de várias pessoas que tinham sido torturadas e coisa e tal. Né? E aquela mulher que falou do Pão de Açúcar, isso foi antes ou depois? Nesse período, ela estava presa. Ela foi presa em 73, solta só em 79. Tá? Que agora que vai vir o Figueiredo, tu tem a lei da anistia. E com a lei da anistia, tu solta todos os presos políticos, todo mundo é libertado. Tu permite que todas as pessoas que estavam fora do Brasil voltassem, mas também a lei diz o seguinte, que os torturadores, os assassinos, os militares, eles não podem ser julgados, não podem ser processados pelos crimes que cometeram nesse período. E nem os caras que lutavam, por exemplo, na luta armada, da esquerda que invadiu o banco, São Paulo, também foram libertados e inocentados, mas os militares também. Lembre que em todos os países que houveram ditaduras na América Latina, essa lei foi derrubada. O único país que não derrubou foi o nosso. Tá? O Lula tentou 2 vezes, a Dilma 3, o Bolsonaro. O Bolsonaro adora essa lei. Apoiou. Apoiou pra caralho. Bom, para você ter uma ideia, o coronel general Ustra, que foi o maior torturador, torturava inclusive até criança, é o herói do Bolsonaro, cara. É um livro de cabeceira, de cabeceira do Mariano. Bem, quando o Geisel sai, aí outra. O Geisel foi o cara que mandou matar o Chico Buarque. Por conta da música Jorge Maravilhas, conhece? Não. A música é o seguinte, eu lembro se você escutar a letra, você escutou um contexto. O Geisel, ele chega na Folha de São Paulo e diz, eu odeio o Chico Buarque. Só que 2 dias depois, a filha do Geisel, ela vai na Folha de São Paulo e diz, eu gosto de Chico Buarque. Aliás, eu adoro Chico Buarque. E aí o Chico Buarque lançou essa música. E essa?
Agora. Ah, Sua filha gosta. Tem uma versão maravilhosa. Tem vários desses rockers da gente que vai pra casa escutando essas músicas de 28 Sou eu. Então, quando o Geisel escuta essa música, ele mata matar o Chico. Em 76. E o Chico, 73. E o Chico foge para Paris. Em 79 ele volta. E aí ele faz ali Falcão, que era aquela lei que eu falei para vocês que o cara não podia falar nada, e os senadores de ônibus. 1/3 dos senadores escolhidos ali pelos militares. E aí, o último deles é o mais, digamos assim, exótico. Tem uma carinha de simpático. Quem? Deixa eu ver. Pô, não tinha nada de simpático. Eu quero carinha comigo. Eu tinha uma cara simpática, né? Mas também ele disse que o Brasil, o governo dele, tinha uma inflação que beirava 2.000% ao ano. Ah, Caralho. 2.000%. E ele congelou os salários dos trabalhadores. Congelou. Então, as coisas subiam, então o salário não subia. E aí, perguntando para isso, e todas as entrevistas, ele queria ler antes as perguntas. Não podia chegar e falar. E aí, uma repórter do Estadão pega ele de surpresa e diz assim: presidente, o que o senhor faria se eu ganhasse um salário mínimo? E essa pergunta não estava, ele não tinha, ele ficou puto. Aí ele pegou assim, na cabeça, não me dava um tiro na cabeça. Imagina um presidente do Brasil. Nossa, então. Simpático, cara, não tinha na sua cara. Só vai jogar essa minha, dá um tiro na cabeça, cara. Então, o Figueiredo. Eu vai dar um tiro na cabeça. O que a gente faz? Figueiredo tem assim: lei da anistia. Eu gostava do programa inteiro, parecia o Drácula. Militares. Eu tenho Lully. O filho dele tem canal no YouTube. Filho do Temer. É o filho de um gurizinho ali. Ah, o Michelzinho. É esse mesmo, tem canal no YouTube. Então, do que é? Ele mostra, ele faz um tour pela chácara da presidência, jogando basquete que ele pediu, daí botaram, a presidência botou uma coisa de basquete para ele jogar. Ai, que bonitinho. Tu viu? Aham. Daí os comentários eram tudo xingando ele, o pai dele. O filho é coisa mais bonitinha. Eu me lembro uma vez os caras tiraram uma baita onda com ele, cara. Que a gente estava nesse programa de fofoca, acho que daquele Maurício, e estava com a esposa dele. Então, você me lembra que falando, mas a mulher bem mais nova que ele, uma baita loira. E ele disse assim: ah, eu e a fulana, quando a gente se conheceu, assim, a gente bateu o olho no outro e foi a maior de Memphis. Os caras, deve ser. Deve vários programas. Deve ser. Pô, ela cara se apaixonar na hora. Ele é o filho do Olha apenas com perguntas e respostas com meu pai. Tem que ver as perguntas que as pessoas mandavam. Por que o teu pai parece o Drácula? É engraçado, eu quero responder. Vou botar para te ver depois de mim.
Os caras não perdoam também. Bom, mas também expor a criança é uma criança. Eu, já é. Agora tem 14. Agora tem que Também expor mais. É muito engraçado o vídeo, não tem noção. E o cara responde todas as perguntas. Todas. O guri responde todas. Não, o pai, porque era aí o guri, o pai também falou. Ah, me deu. Eu nasci assim. Eu quero fazer Um tataraneto. Bom, eu estava dizendo para você. Eu tenho lei da anistia, 79, aquela que eu expliquei, que liberta todos os presos, eles não podem ser processados, mas os torturadores também não. E aí eu botei a lei do pluripartidarismo. É aqui que nasce o PT, PDT, PMDB, Volta. Eu tenho o PST, tem todos os partidos, quase todos que tem, hoje tem, menos o DEM. E o PL, antigo DEM, eu acho. O DEM, que é o Democratas, é o antigo PFL. Tá? PSDB, todos nesse período. E aí eu votei eleições livres, tá? Para cargos do legislativo. Os executivos ainda não. Aí eu botei hiperinflação, congelamento de salários, eu tenho aqui aumento da dívida externa. E eu tenho também desemprego. Crise econômica e social. Pode vir esse ano Belém, essa aqui dá. Emenda da de Oliveira, depois se transforma nesse movimento aqui, movimento das diretas já. 1984, então, deputado federal pelo PMDB, Dante de Oliveira, se não me falha a memória do Mato Grosso, ele lança uma emenda exigindo eleições diretas para presidente. Porque qual foi a última eleição que o povo votou para presidente? E com vários? Não. Não Teve pode. o do. Jânio? Jânio. Jânio, é. Jânio 4, 1960. Tá? O Jânio ganha, 8 meses depois a presidência renuncia, em 71 os patrulhos vão pular, que era o vice, por causa da campanha da legalidade, do Brizola. Aí o país é governado pelo parlamentarismo até 63, e em 73, o que nós temos? O que tu botou aqui de foto? Botei para te ver o vídeo depois. Ah, tá. Eu olhei aqui história aqui, se eu só para esses dois. Ó. Então, a última eleição de 60. E aí, esse cara, ele exige eleições diretas para presidente da República. Daí o nome Movimento das Diretas Já. Tá? Foi um movimento que teve milhares de pessoas nas ruas. Tá? Eu, inclusive, perdi meu pai em 2015, tenho até uma foto na casa do inclusive. Eu na cacunda dele com uma faixa assim, diretas já na em Porto Alegre, há 16 anos. Quem que é que vira? Diretas já. O movimento estava na passeata, com 6 anos. Diretas. Foi isso, onde foi? Foi Pode ter vindo Pelotas, Porto Alegre. Eu fui no centro. Foi no centro. Foi uma baita marcha. Eu sei, eu acho que eu sei que meu pai voltou com a bandeirinha Da diretas já. Isso, Isso aí. Só que nós vamos ter também aumento da dívida externa, desemprego, crise econômica e social. Foi mais grave. Foi aqui que o Silvio Santos enriqueceu, o bilionário. Nada. Não, ele não era. Ele ficou aqui na década de 80 por conta do baú da felicidade. O baú da felicidade, ele suposto o golpe era o seguinte: tu compra o baú, que é um carnê com 12 prestações. Tá? Tu vai pagando as 12 prestações. E cada mês tu pode ser sorteado uma casa ou um carro. Caso tu não seja contemplado, se tu pagou os 12 meses certinho, no final tu pode retirar produtos nas lojas do baú, que eram 3 vezes mais caro que o sobrinho, os pagamentos ganhando alguma coisa. Ganhando desconto. Agora, se tu deixasse de pagar, qualquer mês tu perdia tudo. Aí eu ia ficar para o Silvio Santos. Agora, tu imagina, tu com uma inflação de 2.000% ao ano,
Eu comprava um pão hoje, no outro dia já É. A inflação de 2.000% ao ano, salário congelado. No primeiro mês pago, no segundo pago, no terceiro já está apertado. No quarto, escolhe, eu pago o 5, eu compro leite, vou pagar o seu, vou tentar. No quinto, ou eu como, eu pago o sustento. Não paga. E aí o dinheiro ficava todo para ele. E ele ficou bilionário. Assim. E aí conseguiu comprar, durante o governo Figueiredo, a concessão de televisão, e aí foi o sistema brasileiro de televisão, o famoso SBT. Tá? Ele diz que o que mais dá dinheiro no SBT é aquele a Telecena. Telecena é meu esquema. Então, a gente vai ter essa emenda de ligar uma vez nas diretas já, embora tenha tido ampla participação, milhares e milhares de pessoas participaram, a eleição não foi direta. Ela foi indireta. A gente só vai voltar a votar diretamente foi em 89. Tá? Que aí ganha o Collor, o Collor de mesmo. Acaba ganhando em 89. Governa até 92, só o primeiro presidente sofreu um processo de impeachment, né? Assume então Itamar Franco. E no governo Itamar, isso já foi questão de prova de lei, é uma questão fácil, mostrava um nível fácil, e 90% dos candidatos erraram. Porque ela tinha um texto gigante, admito. De quem era? Hã? De quem era a questão? Porque a questão era assim, ó, era um texto enorme sobre o plano real. Eu ia procurar. Tá? E aí, o que ela dizia? Ela dizia, perguntava em qual governo foi criado o plano real. Todo mundo marcou o quê? Fernando Henrique Cardoso, porque foi ele que criou o plano real. Só que o plano real não foi criado no governo dele, foi criado no governo Itamar, que ele era o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. E aí a galera toda se acumulou isso aí. Bom, então o que eu vou ter aqui? Ó? As eleições, nós vamos ter esses dois candidatos. Adivinhe quem veio para candidato? O Paulo Maluf. Paulo Maluf pela Arena. Olha aqui. Versus Tancredo Neves. Achou? Não, eu não Não, procurei. legal. Depois eu procuro para vocês. Eu Eu tenho lá em casa, lá na televisão. Paulo Maluf, aqui Arena, pelos militares, e o PMDB. Tá. Paulo Maluf é aquele rapaz que foi preso, está preso, inclusive, já morreu o Paulo Maluf. Tá? Ele está sendo recomendado de prisão pelo FBI, pela Interpol, né? Por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, assim, vários crimes financeiros. O Paulo Maluf. Paulo Maluf. Eu acho que ele está vivo. Ele foi prefeito, que foi governador e prefeito de São Paulo, pelo PSDB. Esse cara realmente estudou muito, mas muita grana. Cara. Ele era o candidato dos militares. Ele perde para o Tancredo Neves, mas a eleição aqui é indireta. Tá? O povo não vota aqui. Só que antes de assumir a presidência, o Tancredo acaba morrendo. Se não me falha a memória, de insuficiência cardíaca. Como é que funciona o colégio eleitoral? Oi? Como é que funciona o colégio? Como assim? Como é que funciona o colégio eleitoral? Aí os senadores e deputados que escolhem, Ah, tá. tá? É eles que votam. Tá? O povo não vota. Quem escolhe o presidente são deputados e senadores. O cara que tem mais votos, né? E foi o Tancredo Neves. Aí os militares acabou ali. Em 85 acaba a ditadura, porque o candidato deles perdeu. Só que meio que acaba, porque o Tancredo Neves morre e assume o Sarney, José Sarney, que era da Arena, entendeu? Do Partido dos Militares. No governo Sarney, a crise se expõe, vai ter coisa de corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Os caras fazem miséria. Tá? Tu vai ter, então, várias tentativas de controle do Sarney. Entendeu? A família Sarney, ela é dona de 70% do Maranhão, das terras do Maranhão. E é dona da TV Maranhão, Rádio Maranhão e Jornal do Maranhão. E é muito assim. Tá? É muito. Eles controlam tudo, passando de gado, sem tudo, plantação de soja. São muito mesmo. E aí o Sarney, quando ele assume com um país quebrado, né, cara? Ele vai tentar 4 planos econômicos. Plano Brescia, Plano Verão, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2. Nenhum dá resultado.
Mas uma coisa importante do governo Sarney, e que este ano nós faz 50 anos, tá? É a famosa Constituição de 88. Tá, na revisão vou falar dela para vocês. Constituição de 88, o que eu tenho? Principal coisa, voto para quem? Talentos. E racismo, crime inafiançável. Não é assim. O que? Inafiançável. Inafiançável. Como é que você sentiria essa? Eu acho. Você sentiria? É fiança que você sentiria. Fiança é. Tá certo, você tem, então. Seguro. Crimes, no racismo sabe crime inafiançável, só que são confundo racismo com injúria racial. A injúria racial é tipo já preto, vagabundo, negro, macaco, isso aí é injúria racial. Racismo é, por exemplo, eu, sei lá, deixar de atender uma pessoa, saber se ela é negra, ela é preta. Sabia que a minha vizinha, que já morreu, ela só contratava funcionária preta. E daí ela gritava sobre toda a voz, ô preta vagabunda, vai trabalhar, preta, não sei o quê. Ela era totalmente racista. Eu acho. A mulher tinha 98 anos. 98? Ah, faz o tempo da escravidão, então. Sim, ela gritava, fazia barulho que era uma loucura, assim. Daí ela só quando a mulher preta e funcionário preto e xingava, as pessoas chegavam 5 minutos atrasadas, por que tu te atrasou, preta vagabundo? Era desse nível, assim. Não peguei a história. Ah, não peguei a história, tava A minha vizinha da frente, ela tá. só. Ela tava funcionando preto só pra ficar xingando? Sei lá, porque era de louco. Mas o pior funcionário era preta. Sério? Sim. Passa bem. Isso que era o mais louco, porque a funcionária que ela tinha, um dos funcionários trabalhava com ela já há 15 anos. A outra já 10. Daí ela tinha uma que também que não deu certo também. Bom, essa Constituição de 88, o principal relator foi o cara chamado Ulisses Guimarães, tá, do PMDB. Ele que controlou ali todas a questão da Assembleia Constituinte. A Assembleia é uma reunião. Então, a Assembleia Constituinte é uma reunião de partidos que vai escrever uma nova Constituição do país. A Constituição de 77, então, é abolida, é a Constituição da Ditadura Militar, e é feita essa nova aqui. Ela é considerada hoje, tá, a Constituição uma das mais que eu acredito. Fez essa Constituição de 88. Ulisses Guimarães. Cara, aqui, ó. Então, cara. Esse cara morreu. Não, eu acho que foi um acidente de helicóptero, mas nunca estava no corpo. Helicóptero. Esse cara desapareceu. Um bom velho. Um bom velho. Ele entrou no helicóptero e desapareceu. Deve ter algum porão. Não tem como. Ele já está muito, já era muito velho. Não, estou dizendo que desapareceu em algum porão. O caso é o seguinte, cara, é a Constituição, nossa Constituição, ela é considerada uma Constituição cidadã. Tá? Hoje, ela é considerada uma das Constituições mais progressistas do mundo. É a Constituição brasileira. E realmente é. Tem vários pontos ali. E é a primeira que tem voto para os analfabetos. Não a primeira. Tá? Eu quero lembrar vocês que em 1824, na Constituição otorgada de 1824, os analfabetos votavam. Mas tinha um porém. Ela havia o famoso o voto censitário. O que é voto censitário? Por renda. E aí, em 1884, eu tenho a Lei Saraiva. A Lei Saraiva dobrava a quantidade de dinheiro que teve para votar de 100 mil para 200 mil. E aí, ela exige que o candidato, o eleitor, fosse alfabetizado. Tá? Mas eu falo lá em 1884. Na de 1824, tá? Lembra que a Lei Saraiva ela não tem nada a ver com Constituição.
Ela foi uma lei criada que foi introduzida na Constituição de 24. Lá na minha cidade tem uma padaria que se chama Saraiva, que é de 1990, eu acho. 1990. Não tem nada a ver com o Tá, mas a lei Saraiva é isso, ela dobrava a coisa e é isso que fosse alfabetizado. Mas a de 1824 podia ser analfabeto, desde que tu ganhasse 100 mil por ano. Podia votar. Tá? Para mim, candidato a deputado, eu tinha ganhar mais de 400 mil por ano. E para mim, candidato a senador, 800 mil. Candidato a o tempo de mandato do deputado, 5 anos, senador vitalício. Mas não esqueçam que o Dom Pedro, os imperadores, tinham poder Majoritário. como é que é o nome? Eram poderes absolutos. Muito bem, mas assim, poder moderador. Poder moderador dá poder absoluto. Eu perguntei quem tá falando, ele fez na hora dela, assim, mas eu tava com o poder moderador. Poder moderador é o seguinte, depois que tu ganhar a eleição para senador e o cara que fosse vitalício, eu, com o poder moderador, eu tinha que tirar da presidência. Da presidência não do Senado. Tá? O poder moderador é uma coisa bem incrível. Quando esse cara, em 89, ele sai, nós temos as eleições. Aí tinha 3 candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva, o Fernando Collor de Mello e o Leonel Brizola. E o Collor vem. O Collor ganha. Tá? Aí vai para o segundo turno o Collor e o Lula. Tá? A Globo, ela chinelhou muito nessa eleição. Tá? Ela fez um debate que não foi ao vivo, que depois ela cortou as melhores falas do Lula e deixou as falas melhores do Collor. A Globo, ela colocou o Collor na presidência e depois tirou o Collor. Tá? A Globo, realmente, naquele período, tinha muita influência. O que ela fez? Quando o Collor é eleito, cara, E o real, o Pila é feito quando? o real foi em 94. Tá? Agora eu já explico como é que aconteceu. Quando o Collor é eleito, ele é eleito com uma imagem de caçador de marajás, de anticorrupção. Esse é o pior. A gente viu com o Jânio Quadros, o Collor, todos esses caras. Quando esses caras ainda. E aí, ele ganha a eleição. O Collor foi aquele que tirou dinheiro das Isso, né? mesmo. Tá? Ele, então, cara, ele faz o quê? No governo Sarney, tinha uma lei chamada de Lei do Similar Nacional. O que é essa lei? Essa lei diz o seguinte: qualquer produto brasileiro, produtos calçados, se vier um produto de fora que fosse similar ao produto nacional ou igual, o imposto era absurdo. Para ele ficar muito mais caro que o nacional, para as pessoas comprar o nacional. Era uma espécie de valorização do produto nacional. Eu me lembro que eu estava na minha adolescência, pré-adolescência, né? Eu estudava no colégio público do Trânsito Simões, então naquela época a gente soltava chute, que era o tênis que tinha. Mas quando estava os pais do Brasil, estava chute, já tem um chute, provavelmente vai ter chute. Eu te comprava um chute, ele dizia, porque o que chute, cara, o chute era tão bizarro, olha, e ele derretia no asfalto. Nossa! Eu me lembro que a gente fazia, como a nossa escola não tinha pátio, a gente fazia no bombeiros aí. Bombeiros, e tipo assim, a educação física, eu me lembro que era no último período, então a gente fazia das 11 ao meio-dia, aquele sol de rachar, não tinha coisa, era só céu aberto, né? Então, Negócio ali. deixa eu ver o chute aqui. Meu pai falou também esses dias. Uma viagem. Tinha umas gatas, Um que vinha assim, Parece muito umas gatas. uns telinhos que vinham todos assim, num papelzinho enrolado. Esse é o chute. Uma coisinha enrolada assim, que assim. E Cara, falou de uns tênis que vinha assim, enroladinho para ele. não, tinha cara, que era uma propaganda muito bizarra, que era um chocolate. Se você bota aí cigarro de chocolate. Eu já. Cara, eu ele tinha. aparecia, era um gurizinho negro, assim, com cigarro na boca mesmo. E a gente, eu lembro que comprava o chocolate, fingia que estava fumando. Pô, aquilo já era uma introdução, né? Uma loucura. O cara começar a fumar. Era o famoso cigarrinho de chocolate. Acho que pareceu ele. Esse. Aquele ali mesmo, cigarrinho de chocolate. Né? E aí, o que aconteceu com a lei do Similar Nacional? Por exemplo, naquele período, se o cara chegasse com esse tênis que eu estou aqui, ó, tênis da Adidas, Cigarrinho de chocolate ao leite. é isso aí, ó. Olha ali, cigarrinho. E a coisinha era tipo uma carteira de cigarro. Assim. E aí tu tirava assim, cigarrinho. Tá aqui.
Aí, ó, era uma carteira de cigarro. Nossa. Cara, eu não sabia que era bizarro. E aí, cara, por exemplo, se tu chegasse com tênis Adidas, Nike, Puma, significava que tu tinha muito dinheiro. Porque, eu vou dizer para vocês, um chute, por exemplo, custaria R$ 50. E um Nike, R$ 1.000. Sabe? Até além do similar nacional, a diferença de preço era extraordinária. Na época, eu me lembro que tinha notícias de pessoas que morriam por causa do par de tênis. Porque se um ladrão te visse com um Nike, pô, R$ 10. Eles falam, te matavam por dizer, fulano morreu por um par de tênis. Eu me lembro que eu tinha um colega alemão, que o pai dele era dono da Conquistadora, que agora não existe mais aquela empresa de ônibus. Então, às vezes ele ia assim. Mas não, pai, não deixa eu usar o tênis de noite, não posso sair com tênis. Tá, mas são os tênis caros. Nós podemos alemão, não faz o tênis, não é muito perigoso. Vamos pegar de tênis, não, né, cara? De usar na rua. Eu não me lembro o nome do pai disse que era um negocinho voladinho, uns tênis, que era coisa que era de plástico, assim, que vinha voladinho. Não, cara, é absurdo. Eu me lembro uma vez que a mãe me deu um tênis que ela comprou no Vidal Joias, que era tudo, o cara vendia tudo ali na casa. E eu lembro que eu dei o primeiro chute na bola, assim, ele fez assim, pá, se abriu assim no brinco, tá, se agarra, olha ali, ele não vai pegando, certo, mas enfim. E aí esse cara, o que ele faz? Quando o Collor ganha, é o nosso primeiro grande governo neoliberal, vocês entenderam? Ele abre o país para produtos estrangeiros, acaba com a lei do simular nacional. E quando ele acaba com a lei e abre o país para o neoliberalismo, a gente vai ter colapso das empresas nacionais. Tá? Vale tudo. Ele vai privatizar mais de 600 estatais, Collor. Tá? E aí ele entra no famoso Plano Collor. No Plano Collor, como vocês sabem, ele confiscou o dinheiro da poupança de todos os brasileiros. Foi uma coisa realmente. Imagina, o meu tio Cândido, que era meu tio, era acabado com a minha tia, ele tentou se suicidar, porque ele tinha acabado de se aposentar. Aí o que ele fez? Ele pegou o dinheiro da aposentadoria, vendeu o apartamento dele em Porto Alegre, colocou o dinheiro na poupança, que estava tudo certo para comprar um sobradão do cassino. Ele ia passar o resto da vida no cassino. E o Collor foi lá e pegou todo o dinheiro do tio. E o tio tinha perdeu tudo. Perdeu, o tio não recuperou o dinheiro, cara. Ontem, eu estava falando com uma menina lá do Mário Quintana, não, o Guri, esse nome é legal. E ele disse que o pai dele também perdeu tudo, só que o pai dele conseguiu pegar de volta depois de alguns anos com o governo rápido. Se eu teu pai, não, meu tio, não conseguiu. Ele disse que o pai dele conseguiu, não, meu pai conseguiu, sabe? Com juros, não sei o que, mas conseguiu. Até um grande a mais. Mas muitos não, poucos conseguiram o ressarcimento do governo. E aí, o que vai acontecer? Começa a notícia da primeira de uso intenso de cocaína pelo presidente. Tem uma entrevista do Collor, cara, depois vocês procurem aí, para a Argentina, que ele está, vê que ele está espinado, está transformado. E aí começa o caso, o famoso caso do PC Farias. O PC Farias era o tesoureiro. Né? E aí, cara, tem notícia de desvio de verbas, uma coisa absurda, assim, de corrupção. E aí os parlamentares abrem um processo de impeachment contra o Collor. Só que o Collor, o que ele faz? Ele vai na TV e chama as ruas. Então, o povo vai me defender. Foi o presidente mais jovem, então, só aparecia andando de jet ski, fazendo Uber, andando de moto, papapá. E aí ele vai e chama as ruas. Ele não quer que você saia nas ruas pintados de verde e amarelo, defendendo o seu presidente. E aí, na época, o que a Globo faz? A Globo coloca uma série na TV, chamada Anos Rebeldes. Os Anos Rebeldes falam de jovens que saíram às ruas contra a ditadura militar, que a Globo apoiava. E aquilo influenciou, de uma certa maneira, a sair nas ruas para derrubar o Collor. E aí foi o famoso movimento dos caras pintados. Só que em vez de amarelo, eles eram todos de preto, de luto, para tirar o presidente. E aí, na época, também tinha um cara chamado Gabriel Pensador, que lançou uma música Eu Quero Matar o Presidente. E era matar o Collor, queria matar o Collor. Aí os caras cantavam essa música, depois e tal. E aí o Collor, que chamou as ruas, né, ele não teve apoio para... Os caras foram para a rua, mas ao contrário, não para defendê-lo. Né?
mas para tirar o cara da presidência da República. Ele não aguenta o tranco, perde, né? Sofre o processo de impeachment e perde os direitos políticos por 8 anos. Impressionantemente, em 2002, ele se candidata a deputado federal pelo estado de Alagoas e foi o deputado mais votado. Em 2015, a Polícia Federal entra na casa dele e começa a tirar os carros dele da garagem, com busca e apreensão. Cara, eu juro, os carros que saem da garagem do Collor, eu achei que existia só no videogame. Quando eu vi aqueles carros, eu falei, você vê esse carro esse dia? Pô, uma Ferrari, né? Mas... E ele estava tomando banho. E aparece ele só de toalhinha, assim, tomando. Estou saindo do jeito. Aí os caras levaram lá, vai, tira, pega. Como é que pode ser essa garagem aqui do Cristiano Ronaldo com um salário de senador? É senador, né? É presidente mais. E aí tá enrolado ainda, mas foi ele de novo, cara. E ele deve ter muito dinheiro ainda, Os caras não nada. Não nada. Bom, aí entra o Itamar. O Itamar, cara, coloca como ministro da Fazenda, não sei, ministro da Economia, que chama hoje, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, falando do FHC. O FHC planeja o famoso Plano Real. Né? E aí, pela primeira vez na história da humanidade, o Brasil fica sem nada de inflação. Nada, zero de inflação. Tá ligado? Zero de inflação. E tu vai ter R$1 valia $1. Eu acredito se quiser, mas era 2000 e pouco, né? 94. Não, mas 2010 fazia mais ou menos isso também. Fazia isso, foi muito pouco, 52. Né? Por um. Cara, eu lembro que eu comi para discutir São Paulo. Sério, eu ia para Jaguarão, eu comprava vinho chileno, R$4, cara. Garrafa de uísque, 20 pila. Entendeu? Um Jack Daniels, 20 pila, cara. Nossa. Eu me lembro que a cara, aquele chulé, aquele Rio Branco, não conseguia caminhar dentro. Eu me lembro. Caminhar, os caras de carro, assim, foi uma loucura. Eu fui para fora do país, foi em 2011, e o dólar valia assim, R$1 valia muito pouco. Não, era muito bom. Voltava cheio de coisa, meu tio voltava. A gente tinha com 2 malas, voltava 4, 5 malas de coisa. Não, é uma loucura. Era muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E aí, embalado pelo sucesso do Plano Real, o Fernando Henrique. E outra coisa, o Itamar, ele fez mais uma coisa sensacional, que foi o Projeto Itamar, que foi o projeto mais revolucionário na área ambiental, principalmente para as tartarugas marinhas. Meu Deus, não sabia que era Projeto. Projeto Itamar. E ele também volta a fabricar o Fusca. Em 94, o Fusca volta a ser fabricado no Brasil. Então, ele foi um presidente ali bem tranquilo, razoável. Mas a maior marca dele é o Plano Real. Só que o Plano Real, ele ficou mais associado ao Fernando Henrique do que o próprio Itamar, embora tenha sido o Itamar o presidente. Mas quando fala em Plano Real, todo se lembra logo do Fernando Henrique Cardoso. Mas o presidente era o Itamar. Assim que o Plano Real foi o Fernando Henrique Cardoso. Aí nós vamos ter a primeira moeda que nós vamos ter, um dólar cruzado, cruzeiro, cruzido, o RV, tudo que era tipo de moeda, e nada adiantava. Mas o real adiantou. Agora o pila só no Rio Grande do Sul. Aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o presidente ganha as eleições, a de lavada no Lula, e ali o governo do FHC vai ser até hoje o presidente que mais privatizou. Privatizou a Vale, privatizou várias empresas, aumentou o presidente, digamos assim, neoliberal. O maior neoliberal foi ele só perdeu, ou quase perdeu. Ele e o Lula estão aqui em termos de privatizações. Tá? Mas o Fernando Henrique ganha por pouco. Por pouco. A gente fala do Lula, mas o Lula também privatizou para cacete durante os 2 primeiros mandatos, vai até 2010. Bom, o Fernando Henrique, então, em 97, ele não podia ser candidato. Tudo dava certo com a vitória do Lula, porque o PSDB não tinha um cara para colocar um rosto, né? E aí o Fernando Henrique entra com uma emenda parlamentar para que fosse possível a reeleição em mandatos do Executivo. Tá? Essa emenda parlamentar passa, e aí ele é candidato novamente. Desta vez ele não foi a nenhum debate. Por quê? Porque ele estava lá em cima das pesquisas. Ele no debate, vamos detonar, foi todo mundo contra mim. Não foi nenhum. E ganhou também no primeiro turno, em 97.
a Fome 98 que segue o mesmo caminho, privatização, ajuste salarial, os professores sofrendo muito no seu governo, ele aumentou de 55 para 60 anos a taxa de aposentadoria no Brasil, né? O Temer depois passa para 75. E o Bolsonaro queria aumentar para 80. Não, não sei. Ele queria dar um aumento de maneira para tanto subir. Está com 80 anos. Só nem sobrevivem, né? A média de vida do brasileiro. Meu, mas sabe que lá nos Estados Unidos que tu mais vê a gente, 70, 80 anos trabalhando. Mas aqui, cara, tem que ver que a expectativa de vida do homem é 74. Depois a pandemia baixou para 72. Das mulheres, na cara mais 76, 78. 78 baixou para 76 para a pandemia. As mulheres, elas vivem mais que os homens. Porque elas vão mais ao médico. Só por isso. São mais felizes. Vão mais ao médico, se cuidam mais, não bebem tanto. E em termos de mortes violentas, 90% de mortes violentas é do homem, há 6 anos do homem, bebe muito, fuma muito, se droga muito. E não vai ao médico, que é a principal coisa. Meu tio que morreu de câncer, mas estava no quarto, assim, e o médico falou para mim, o senhor não veio antes? Sabe, o doutor que procura acha. Pois é, acha em tempo de curar. Animal. Tipo, assim, falando que tinha. Quem procura acha, mas acha em tempo de curar. Ele morreu meia hora depois do Teu câncer era tratável. Se tivesse tudo aqui uns 5 meses antes. Quando começou a dor, já era para ter. Imagina, E tinha quando a dor já estava assim, insuportável. imagina a pessoa morrer assim, sabendo que isso. É foda. É foda. Eu tenho já tá na hora aí, cara. Deixa eu Bem, o último que eu fiz, eu tudo bem. Depois que aconteceu com a minha esposa, aquele cabreiro. É bom. Eu falei, quero fazer da próxima. Mas foi porque eu de sangue, não sai nada de sangue. A variedade, sai uma coisa que falou. Tu sabe que, deixa eu te contar uma história agora. Na época da pandemia, que estava no auge, assim, estava tudo fechado, assim, o centro fechado, e a gente falava para meus avós não sair de casa, fica em casa. Daí, tá, a gente falava isso, e uma semana depois, eu vou sair na capa do jornal, aquele do Diário Popular, de máscara, no centro, só ele, no centro, tudo fechado, nós, ele no centro, cabelo de máscara. Porra! Agora eu, porra! Não saiu nada, eu sei. O que é isso aqui? É isso aqui. Saiu da capa, assim, ó, pode grande dele. Fica em casa, não sai. Alertando ele da casa. Eu devo falar mesmo. Eu queria aquele brother que a mulher foi para a chácara, para as crianças. Ele disse, não, mas não posso, tem que... É uma crônica do historiador do gerência. Não, trabalhar no carnaval. Mas vai que eu vou. Eu trabalho e no final de semana eu vou. Não, beleza. E aí, pá, na capa. O jornal do Rio de Janeiro aparece com uma grão. E ele disse que não era eu. Não é eu. É o cara parece que não sou eu. Imagina que usar uma camisa vermelha, horrorosa, daquelas. Como é que tu sabe que a camisa vermelha se a foto é preto e branco? Onde é que eu disse nada? Grécia. Mas usar algumas palavras, realmente, não está saindo. Não, parece marcado. Parece na capa. Bom, a Grécia Antiga, tá? Nós vamos ter formações de por volta de 4.000 antes de Jesus. Povos como os jônios, eólios, dórios, que estavam na península do Peloponeso. Tá? Os jônios vão dar origem à cidade-estado de Atenas. Os dórios. Primeira coisa, o que é o conceito de cidade-estado? É uma cidade que
Tem tudo, não é? Não, uma cidade-estado é o seguinte. Nós vamos ter 3 povos da antiguidade que se organizavam em cidades-estados: gregos, fenícios e sumérios. Sumérios, fenícios e gregos. Esses 3. O que significa? Significa que esses 3 povos não havia um rei que dominava todos eles. Cada cidade suméria, cada cidade fenícia, cada cidade grega tinha o seu próprio rei. Tá? As leis diferentes, às vezes, sistema de pesos e medidas diferentes e até moedas diferentes. Tá? O que eles tinham em comum? Os gregos, por exemplo, falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes, tradições e a mesma religião. Todos eles, todos, eram politeístas. Tá? Com exceção apenas dos hebreus, ou dos judeus, que é o primeiro povo monoteísta da história. Tá? Todos os outros povos da antiguidade, politeístas. Tá? Os gregos eram Deus para caralho, os sumérios eram mais de 3.000 divindades. Tá? Essas cidades-estados, então, elas acabam se desenvolvendo, as duas principais, Esparta e Atenas. Qual é a grande diferença entre as duas? Esparta Educação? é educação também. Esparta era uma cidade militarizada. Tá? Militarizada, oligárquica, e era uma diarquia. Tá? Bom, militarizada por quê? Porque cada cidadão espartano, que eram os chamados espartianos, tá? Só esses caras aqui tinham direitos, o resto da população não. Tá? Os espartianos, aos 7 anos, um menino, outra coisa, na sociedade grega, além de ter a questão, por exemplo, da homossexualidade ser muito livre, tá? Só depois com a Igreja Católica em 380, quando ela se forma como religião oficial do Império Romano, é que nós vamos bater uma perseguição ferrenha contra, principalmente, os homossexuais. A Igreja, infelizmente, foi uma instituição que até hoje ela não conseguiu avançar nesse... Qualquer religião, né, cara? Por que vocês acham, por exemplo, que na Umbanda tem bastante homossexual? Porque é uma das poucas religiões que aceitam a homossexualidade, é a Umbanda. Né? Então, em porcentagem, é a religião que mais tem, é a Umbanda. Tá? O resto todos condenam a homossexualidade. Uns aceitam, mas não permite casamento, enfim. E agora, com esse congresso, nós temos o congresso mais conservador da história. Estão tentando botar uma lei de troca contra o casamento gay, uma coisa assim. E uma coisa que eu fico indignado, gente, é o quê? Olha as coisas que os caras estão se preocupando. Exatamente. Perdem tempo, trabalham, dinheiro em cima de uma questão comportamental, é uma questão individualista, sendo que o Estado não deve interferir nessas relações. Bom, o que seria um governo oligárquico? Oligos é uma palavra grega que significa poucos, arquia, poder. Então, sempre que vocês ouvirem falar e lerem a palavra governo oligárquico, oligarquia, você sabe que são poucas pessoas que governam. Tá? Aos 7 anos, o menino, quando a criança nascia, tá? Era uma sociedade totalmente patriarcal. Quando o menino nascia, quando a criança nascia, o pai escolhia se matava ou não a criança. Porra! Se nascesse menina, se fosse menina, ele podia escolher. Ele dava a gente para os lobos. Se tivesse, como a Manu falou, isso tem que ser governo, mas se tivesse qualquer tipo de defeito congênito, se ele pega as coisas. Eles jogavam, né? Eles jogavam no poço e os lobos comiam a criança. Lembra que eu falei para vocês que aqui no Brasil fazia quase a mesma coisa, senão pior, os filhos dos escravos. Eles proibiam os escravos de ter filho. Às vezes eles deixavam a escrava parir. Era tipo, eles achavam que era tipo alguma coisa de Deus quando nascia a criança doente, era tipo, né? Podia ser, então, assim. Aí o pai, normalmente eles falavam em descarte, né? Descartava a criança. Tá? Algumas mães, às vezes, conseguiam entregar a criança para outra pessoa, né? Esconder a criança e tal, mas a maioria matava. Não era só os gregos, tá? Os romanos, os vikings faziam isso. Os vikings, uma exceção foi o desossado.
o Ivan, um dos ossados já ouviu falar, foi um dos 6 filhos mais cruéis, inclusive. Ele nasceu com as pernas atrofiadas, e o pai, o Bernardo, queria dar para os lobos, descartar a criança, e a mulher não deixou. Só que na sociedade viking, a mulher tinha uma voz mais, digamos assim, atuante que nas outras. Né? Ele acabou... Você viu aquela série Vikings? Já. Mas é, na parte do Vikings aparece nos ossados, nas últimas temporadas. Tem nada assim. Inclusive, quando ele era pequeno, ele dava uma chapa na cabeça de outra criança. Essa parte, a cabeça daquele ali, onde soltava. Ele ia ser descartado e o trabalho dele não foi. Ele foi um dos mais pobres. Ele não era forte, né? Ele não era do mal. Mas aqui descartava. E aí, aos 7 anos de idade, o menino ele era separado da mãe. Era separado e já mandavam para o internamento militar. Aos 15, ele era mandado para as críptias. Tá? As críptias eram guerras, era testado em combate. E depois ele era mandado só de tanguinha, no inverno, embora. E ele tinha que fazer volta na Grécia no inverno. Se ele conseguisse voltar vivo, é porque ele merecia participar do exército espartano. Né? Que em combate corpo a corpo, podia vencer os caras. Realmente eles eram punks. Já os atenienses, diarquia era um governo de 2 reis. Porque como eles estavam sempre em guerra, ao contrário dos outros, das outras cidades-estado, em Esparta o rei participava atualmente da guerra. Caso o rei morresse, tinha que ter outro governando a cidade. Por isso que eram 2 reis. Eles abriam um sorteio para ver qual rei ficava e qual ia para a guerra. Tá? Eu ia querer ir para a guerra. E a maioria dos grupos espartanos ia querer. Tá? Porque o maior grupo espartano era morrer em combate. Tanto que quando tu ia ficando muito velho, os velhos não iam ficar na frente, não deixavam na frente. Porque os caras iam ficar, não, podia se suicidar, ficar caras também. Não tinha que sair matando todo mundo e esperar que encontrasse um guerreiro que te matasse. Já teve 2 casos que isso não aconteceu. Os caras morreram praticamente de tristeza. Né? Encontraram um cara que eles estão destruindo todo mundo. Bom, aí em Atenas eu vou ter os cidadãos intelectuais. Tá? Eu tenho os metecos, que eram os... Classe média. Não, eles eram estrangeiros, e eu tinha os escravos. Lembrando aqui para vocês que escravidão na antiguidade era bem diferente da escravidão moderna. Tá? Na antiguidade, o escravo ele era considerado um ser humano. Então, ele tinha direitos, ele podia se casar, podia ter filhos, podia ter propriedades, podia ter testemunho em tribunais. Ele não gozava, obviamente, dos mesmos direitos que o cidadão livre, mas ele tinha. Tá? Lembrando a vocês que esse escravo que veio para o Brasil, no período mercantil, ele não tinha direitos. Ele não era nem considerado ser humano. Ele era considerado como essa mesa, como essa cadeira, era um objeto, então ele não tinha nenhum tipo de direito. E aqui havia 2 tipos de escravidão, por dívida e por guerra. Tá? A escravidão por guerra é muito simples. Né? Um povo invadia outro, o povo perdedor, o povo conquistado se tornava escravo. A escravidão por dívida era, por exemplo, eu chegava e dizia, Luiz, me empresta aí, sei lá, sementes de melancia. Não vou te pensar, mas eu quero a colheita de 35 quilos de melancia. Trouxe aquele melancia com pagamento. Só que aí deu merda. Deu uma enchente, deu uma seca e eu te paguei só 50 quilos. Aí tu dizia, não, para cada 10 quilos que for me devendo, fica trabalhando 1 ano de graça para mim. Aí ficava 5 anos como teu escravo. Normalmente a escravidão por dívida era de tempo. Esse é um tempo longo e esse é um tempo curto. Dependendo da dívida e do como tu assinou um contrato com o cara. Tá? Em Atenas, nós vamos ter uma coisa muito importante, que é a democracia. Tá? A famosa democracia. Ao contrário da nossa, a democracia ateniense era uma democracia direta. O que significa isso? Significa que cada cidadão ateniense ele podia propor lei e votar nas leis. Era a mesma coisa que nós. Agora, presta atenção. Para ser cidadão ateniense, o teu pai e a tua mãe tinham que ter nascido em Atenas, e tu também. Se a tua mãe tivesse nascido em Atenas, tu em Atenas, mas o teu pai em Esparta, ou sei lá,
de Megar, de Olímpia, já não era considerado cidadão. Tá? Então a gente vai. Daí que não tinha direito. Não tinha direito nenhum. E aí, cidadãos atenienses eram apenas 10% da população de Atenas. É uma democracia estudante. Total, como vocês vão ver agora. O que seria uma democracia direta? Seria que nós, como cidadãos pelotenses, nós poderíamos sair daqui agora e até a Câmara de Vereadores e lá a gente propor uma lei que todos os cidadãos pelotenses votariam se queriam ou não aquela lei. Tá? A palavra demos também é uma palavra grega que significa muitos, democracia, poder. Então, a gente parte do pressuposto que uma democracia tem muitas pessoas no poder. Tá? Só que a deles era uma democracia direta. A nossa é uma democracia o quê? Representativa. Tá? Eu voto em alguém para esse alguém me representar. Tá? Então, eu voto no presidente, no deputado, no senador, no governador, no prefeito, vereador, etc. Já esses caras teriam que nos representar, mas para a gente ver na prática isso não acontece. Ela também era uma democracia patriarcal. Então, o que é uma sociedade patriarcal? Dividida em. Não. Uma sociedade patriarcal é uma sociedade dominada por homens. No caso, uma sociedade machista. Matriarcal, mulheres, patriarcal, homens. Só votavam homens maiores de 21 anos. Mulheres são fora. Ela também era considerada elitista. Por quê? Porque só cidadãos atenienses participavam. E eles eram quantos? 10%. 10%. E ela era também considerada escravista na protesta. Tá? Porque quem sustentava a sociedade eram os escravos. Tá? Por isso que dizem que a filosofia nasceu aqui, porque esses caras não faziam nada. Eles ficavam olhando para o céu, só refletindo, pensando, e aí nasce a filosofia grega. Né? O primeiro grande filósofo foi quem? Tales de Mileto. Depois, o mais famoso foi Sócrates. Só que Sócrates, assim como Jesus mal, né, não deixou nada escrito. Né? O que nós sabemos da vida de Sócrates foi o seu principal aluno, né, que foi o Platão, que escreveu sobre Sócrates. E o principal aluno de Platão, Aristóteles, que foi o tutor de Alexandre o Grande. Né? O que vai acontecer aqui? Ó? Essas cidades, por vezes, elas brigavam entre si. Mas aí, de 490, Alexandre Grande era da Macedônia, ao norte. Ele vai invadir depois a Guerra do Peloponeso. Na verdade, não foi ele que invadiu, foi o pai dele que invadiu, Filipe II, que domina a Grécia. Então, o que vai acontecer? Olha só. Quando os persas, em 490, resolvem invadir a Grécia, tá? Tem a famosa Batalha de Maratona. Tá? Maratona? Maratona. Tá? Inclusive, essas corridas em longa distância, que chamam maratona por causa desse ocorrido. Porque estava um grego pescando, descendo uma região, quando ele olhou aquela porrada de navio persa. Ele então sai correndo e vai até a cidade de Maratona avisar os gregos que os persas estão chegando. Ele correu, acho que 20 quilômetros, né, para avisar. Os espartanos, os atenienses vão e vencem a batalha contra os persas, foi no mar. Por terra, os espartanos detonavam, mas por mar, os atenienses eram melhores. Dario I, rei da Pérsia, que morre alguns meses depois, por conta do ferimento. E aí o seu filho Xerxes reúne um puta de um exército e invade a Grécia de novo. Só que aí, o que vai acontecer? Ele invade por mar, no mar os atenienses trancam. E por terra, por mais incrível que pareça, eram 30 mil persas contra 300 espartanos, e os espartanos resistiram por 3 meses. Como eles fizeram isso? Porque para invadir por terra a Grécia, tu tinha que passar pelas Termópilas. E nas Termópilas, tu tinha, desse lado, montanhas gigantes, do outro lado, um precipício. E era uma faixa estreita de terra. Então, os persas não tinham como mandar os 30 mil de uma vez. E os 300 ficaram aqui, não, pode vir, que aqui vocês não vão passar. E os caras diziam, só que esse tempo que eles resistiram, deu tempo de fazer o quê? De todas as cidades gregas se unirem.
unirem os seus exércitos. Entendendo? E aí, quando eles passam pelos espartanos, 30 mil persas é foda, passam pelos espartanos. Só que quando eles passam, eles achavam que iam encontrar uma Grécia dividida em cidades-estados. Só que não, encontraram um exército grego todo unido. Os gregos vencem. Essas são as famosas guerras médicas. Tá? Elas vão de 490 a 471 a.C. Tá? Elas chamam de guerras médicas porque os persas eram conhecidos como os medos pelos gregos. Porque os persas, na verdade, eles ficaram de 1500 antes de Cristo a 550 antes de Cristo, sendo dominados por esse povo, os medos. Quando em 550 Ciro o Grande faz uma revolta, expulsa os medos, e aí os persas começam a ter expansão militar. Né? Só que os persas, por exemplo, se eles conquistassem o teu povo, eles pegavam os melhores guerreiros, porque Não quer guerras médicas. porque os gregos chamavam eles de medos. Eles comentaram como ensino médico. Vai ficar um médico de uma seringa, não, tá? Era persa. Guerras médicas pode cair também como guerras greco-persas. Tá? Foi vencida pelos gregos. Ela foi de 490 a 471. Lembra que as datas antes de Cristo vai diminuindo. Tá? Depois de Cristo aumenta. Bom, quando acabam as guerras médicas, o que os gregos fazem? Os atenienses chegam e dizem, olha, cara, nós estamos com um problema que é o seguinte, a gente só conseguiu vencer os persas, esse exército, né, de milhares de guerreiros, porque a gente estava unido. Agora a gente vai se desunir de novo. Né? Cada cidade-estado vai para o seu canto. E se outro exército tão poderoso que a gente vai vir, não. Né? E não der tempo da gente se unir novamente. A gente vai ser escravizado. Então, eles lançam uma interessante proposta, que é a seguinte. Eles fazem a famosa Liga de Delos. O que era a Liga de Delos? A Liga de Delos é o seguinte. Tinha uma ilha muito próxima à Grécia, a Ilha de Delos. E os atenienses, não, todas as cidades-estados vão mandar para essa ilha soldados, mantimentos, armas, ouro e prata. Tá? Para caso o outro exército chegar, a gente já tem tudo preparado. Entendeu? Vai estar tudo lá, a famosa Liga de Delos. A Liga de Delos seria uma espécie de defesa contra povos estrangeiros na Grécia. Só que o tempo vai, o tempo passa, o tempo voa e ninguém vai para a Grécia. Agora, quem é que administrava o dinheiro? Um governo? Mas não tinha, cada cidade-estado tinha um governo. Quem administrava o dinheiro da cidade delas era a cidade de Atenas. E aí Atenas começou a usar o dinheiro para fazer o quê? Para embelezar a sua cidade. Só com o dinheiro dos outros, entendeu? Construiu Acrópolis, os teatros, toda aquela maravilha que era Atenas. Tudo com o dinheiro dos outros. E aí Esparta, quando ficou sabendo, foi lá e ficou, não, está errado. E aí mete pilha nas outras cidades-estados para pegar o dinheiro de volta. E Atenas vai, já gastando, entendeu? E aí Atenas também tem outras cidades-estados do lado dela. As tensões aumentam. E aí nós vamos ter a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é uma guerra civil, é grego contra grego. Basicamente, Esparta contra Atenas. Ela vai de 431 a.C. a 404 a.C. Ela é vencida por Esparta. Mas depois de 27 anos de guerra, não foi 27 anos direto, teve período de trégua, tá? Mas depois de 27 anos de guerra, a Grécia está o quê? Sumida, não tem mais nada. Os próprios espartanos que venceram estão com um exército reduzido, porque morreram milhares na guerra. Aí, Filipe II, rei da Macedônia, estava olhando de longe aquela guerra. Não vou esperar. Quando acabar a guerra, eles vão estar todos fodidos. Eu vou lá e ataco o vencedor. E deu muito certo. Os gregos estavam todos fodidos, a cidade de Atenas, ele foi lá e invadiu o Papa, conquistou a Grécia. Escravizou os gregos. Alguns anos mais tarde, ele morre e é substituído pelo seu filho, o Alexandre. É conhecido como o famoso Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande tem o famoso Império Macedônio. Conquista boa parte da Europa, norte da Grécia, e ele funda as famosas bibliotecas, fundou aquela legítima biblioteca de Alexandria, a maior do mundo antigo, conquista o Oriente Médio, chegando quase até a Índia. Né? E depois da morte de Alexandre, o Império Macedônico foi dividido entre seus tenentes, seus soldados, os principais generais. E aí depois eles acabam brigando entre si, aí chegam os romanos e Creta. E assim nós temos o fim
da famosa civilização grega antiga. Ainda tem mais algum período? Sim, uns séculos. Não queria Roma. Eu tenho aqui no livro. Procurando. Tomando seguida. Está tranquilo? Então, vocês acham que essa revisão podemos fazer só em subscrições? Por mim. Baixa Idade Média. Baixa Idade Média é o final da Idade Média. Tá? Baixa Idade Média, tu tem do século XI ao século XV. Tá? Isso aqui é a Baixa Idade Média. Aí tu vai ter o seguinte aqui, ó, na Baixa Idade Média. Tu vai ter no século XI a segunda leva das invasões bárbaras. Das invasões, aí tu tem assim, ó, leste, hunos, norte, vikings, sul, muçulmanos. Aqui, ó, pode aparecer em provas para vocês, principalmente da URGS, eles gostam de botar, em vez de muçulmanos, sarracenos. Aqui era como os cristãos chamavam de muçulmanos, eram os mesmos caras. Tá? Os muçulmanos também conhecidos como sarracenos da Idade Média. Com essas invasões, você vai ter do norte, do sul e do leste. Tá? Isso vai levar ao que nós chamamos na história de culturalização da sociedade. Tá? Porque a Idade Média, tá? O que vai ter? Tu vai ter as invasões bárbaras, a primeira leva de invasões bárbaras no Império Romano, a gente vai ter os ostrogodos, os visigodos e os burgúndios, que invadiram o Império Romano. E tu vai ter o mesmo processo, vai ter uma polarização na sociedade. Tá? As cidades ficam muito inseguras. Só que aí, passa-se o tempo, vem o Império Franco, com Carlos Martel, Carlos Magno. Tá? Ai, esse é o período da história que eu mais me esqueço. Mas é também mais chato. Aí é mais chato. Não detesto isso. Só que o Carlos Magno ele fez uma coisa muito interessante. Ele obrigou todas as partes do Império do Reino Franco a ter bibliotecas. E as pessoas tinham que saber ler e escrever. Então, isso ele foi muito bem. Só que aí ele faz uma aliança com a Igreja Católica, transformando a Igreja Católica na maior potência da Idade Média. Nada se fazia sem o controle e aprovação da Igreja Católica. Quando nós chegamos na segunda leva, séculos 10 e 11, novamente a gente tem uma polarização da sociedade. E essas pessoas que se sentiam inseguras, elas começam a procurar os nobres, que eram os nobres marqueses, duques, viscondes, barões. Todos eles foram divididos pelo Carlos Magno. Ele divide o seu... Como o Império Franco era muito grande, o Império Carolíngio, ele divide entre soldados, guerreiros que eram bons guerreiros. Ele dá enormes lotes de terra para esses caras. Com a morte do Carlos Martel, esses guerreiros eles acabaram se tornando chefes militares daquele pedaço de terra aí. E aí que nasce o feudalismo. Né? Feudo nada mais é do que um pedaço de terra, um enorme pedaço de terra. E aí, quando essas invasões bárbaras acontecem, essa galera que morava em cidades procura a proteção desses nobres, barões, duques, condes. O que eles fazem? Não, tudo bem, pode vir para cá. Eu vou te defender. Tu fica aqui, ó, dentro dos meus muros. Só que tu vai ter que pagar para mim como? Tu vai ter que pagar. Tu me paga em trabalho. A terra é minha. Eu posso te doar um pedaço para te trabalhar. E aí nasce o que nós chamamos de servidão. Depois que tu aceitasse ficar dentro daquele lote de terra, tu não podia mais sair. Ficava ali para sempre. Tá? Tu criava um laço com aquele senhor ali, com aquele nome. Tu só podia sair se ele permitisse. Tá? Se tu tentasse fugir, era a morte. Tá? Aí nós vamos ter um processo que nós chamamos de feudalismo. O feudalismo é muito simples. Tem um primeiro, economia autossuficiente.
Tá? O que é uma economia autossuficiente ou de subsistência? Tu só produz o necessário para a tua sobrevivência, perfeito. Tá? Eu tenho descentralização política, então eu tenho, por exemplo, vamos supor que aqui seja a França. Tá? A França era dividida em feudos. Aqui eu tinha um reinado, um principado, um ducado, um baronado e um viscondado. Tá? Então existia um rei, existia, mas ele só mandava nesse lote de terra. Se ele passasse para cá, para o príncipe, ele já não mandava mais nada. Tá? Só quem mandava ali era esse cara aqui. Entendeu? Isso é descentralização política. Centralização política é quando vai ter um cara dominando toda essa região aqui. O que eles tinham em comum? Falavam a mesma língua, tá? Tinham os mesmos costumes, mesmas tradições, mas principalmente o que é? A mesma religião, religião cristã. Tá? A Igreja Católica, lembre, era a maior senhora feudal da Europa. Tá? Isso é o que mais tinha terras. Tá? Então, eu tenho descentralização política, eu tenho economia de subsistência e eu tenho também uma sociedade estamental. Tá? Numa sociedade estamental não há mobilidade social. Tu tinha nobres, o clero, a nobreza e os servos. O clero é a Igreja Católica, a nobreza os soldados, os servos os camponeses. Era proibido o casamento entre servos e nobres. Não existia. Nação nobre, tu vai ser nobre o resto da vida, nação servo, tu vai ser servo pro resto da tua vida. Tá? Não havia isso aí. Então, não tinha mobilização social, não tinha como mudar de classe social. Aquilo era uma coisa estática, tá? Permanente. Tu havia também as questões de suzerano e vassalagem. Tá? Ambos, suzerano e vassalo, eram senhores feudais. Suzerano doa a terra, o vassalo recebe a terra. Por que eu vou te doar a terra? Imagina que eu e a Manu estamos em guerra. Tá? Ela tem maior exército que eu. Eu vou lá e te dou essa parte, eu sou esse duque. Eu te dou toda essa parte aqui para ti, ó. Para esse barão. Essa terra agora aqui é tua. Só que aí a gente faz um juramento de fidelidade. Significa que se eu entrar em guerra com alguém, tu é obrigado a me ajudar. Tá? E, por exemplo, se tu tivesse doado essa parte da terra para esse visconde, quando eu entrasse em guerra com o rei, tu ia me ajudar e o visconde ia te ajudar. Então, seria nós três contra o rei. Tá? É bem complexo. Tá? Havia também, por exemplo, a corveia, que era o pagamento em serviço, tá? E a talha, que era o pagamento em produtos, que os servos tinham que dar para o senhor feudal. Tá? Você tinha que trabalhar 8 horas na tua terra e 8 horas na terra dele. E no final da colheita, tinha que dar mais da metade para o senhor feudal. E dependendo da colheita, às vezes tinha que dar tudo, se ele quisesse. Ele que mandava. Né? Lembra que eu não sei se falei para você, mas também existia o direito à primeira noite, na Inglaterra, na França. Tá? Por exemplo, eu me casei, sou servo, eu me casei com uma moça. Tu, como dono, o senhor feudal, podia exigir o direito à primeira noite. Eu pegar a minha esposa, levar para o teu castelo e ficar tatuado. E depois se me devolvia. Isso era permitido. É uma loucura. E não esqueçam da Igreja Católica. A Igreja Católica mandava em tudo. Então, por exemplo, ela tinha os tribunais da Santa Inquisição, que eram os tribunais que perseguiam e puniam os hereges. Herege era todo indivíduo que tivesse uma outra religião, ou que pensasse diferente, ou que ousasse, digamos assim, a desafiar os dogmas católicos cristãos. Por exemplo, se eu disser que a Terra era redonda, que era queimada de luz. Queria dizer que a Terra era plana. Como é que era o nome daqueles caras? Os cátaros. Os cátaros foram um grupo que surgiu no sul da França, que eles diziam que o Jesus, nosso querido Jesus Cristo, tinha apenas uma natureza, que era a natureza divina. Só por isso a igreja queimou todos, foram milhares. Porque a igreja acreditava e acredita de hoje que Jesus teria 2 naturezas. Uma natureza humana, que é essa que veio para a terra e morreu pelos nossos pecados, e a natureza divina, que foi aquele cara que subiu ao céu depois de ser ressuscitado. Só porque os caras disseram, só tem uma natureza, o cara vai queimar todo mundo. Mas perseguiam muitos judeus, perseguiam muitos muçulmanos. O feudalismo, ele só começa a ruir como, digamos assim, como sistema com as cruzadas. Lembra? Eu falei as cruzadas, com as cruzadas, porque todos os senhores feudais que vão para as cruzadas, porque as principais foram para Jerusalém, as 8, todas eles perderam,
Muitos foram morrer e os que voltaram totalmente empobrecidos. E aí aquele sonho feudal que ficou com seus exércitos, estava todo mundo enfraquecido, e começou a pegar pá. E com a ausência de guerras na Europa, a gente vai ter um aumento de natalidade, um aumento populacional, um aumento da produtividade agrícola, os caras começam a produzir tanto que começa a sobrar. Quando começa a sobrar, eles começam a vender, começam a trocar. O comércio novamente ressurge. A gente não pode dizer que não tinha comércio na Idade Média, mas era quase nulo. Tá? Agora, você não pode falar de um surgimento do comércio, porque o comércio sempre existiu. O que acontece na Baixa Idade Média, no final da Baixa Idade Média, é um ressurgimento do comércio. Tá? Vai ter feiras, as feiras de Flanders. Essas feiras ficam tão importantes que começam a se juntar, elas ficam feiras fixas, depois elas se transformam em vilas, e essas vilas em cidades. Essas cidades independentes são chamadas de burgos. Tá? E os comerciantes que ali moravam, burgueses. E aí nasce o termo burguesia. Mas com as cruzadas, tu vai ter também uma maior interação entre o Ocidente e o Oriente. Começa a chegar através das cruzadas e os cristãos entram em contato com novas técnicas de cultivo, zero, matemática, física, matemática, eles dão um salto para os árabes, que eram excelentes, medicina também, e também as especiarias, pimenta, sal, açúcar, tudo isso tinha nossa questão dos árabes. E aí, com os navios chegando do Oriente com as especiarias, também trazem os ratos contaminados pela famosa peste bubônica. E aí, depois, final do século XIV, início do século XV, que é bem final da Baixa Idade Média, eu tenho o que eles chamavam de 4 cavaleiros do Apocalipse. A fome, por conta das enchentes e das secas. A peste, quando a peste negra matou 1/3 da Europa. A guerra, quando da Guerra dos 100 Anos, que agora durou 116 anos, entre a Inglaterra e a França. E a morte que permeava todos eles, todos esses acontecimentos. Foi um período bem conturbado da Idade Média, principalmente esse período aqui embaixo da Idade Média. Feito, meu povo! Eu estou que eu não aguento o som da minha própria voz. Então, quarta-feira vai, pesado. Agora eu estou em casa, minha esposa ainda quer conversar, eu fico monossílabo. Ah, mas você tem que ver que eu não falo comigo. O dia inteiro. Galera, então não esqueça, quarta-feira, revisãozinha. Fechou?